Oi pessoal, todo mundo bem? Olha, esse vídeo vai ser dedicado para aquelas pessoas que gostariam de ler, mas não sabem por onde começar, e também para aquelas pessoas que dizem que não tem muito tempo. Então, quantas páginas são necessárias para marcar a nossa vida? Vamos conversar sobre 3 contos bem rapidinhos, mas muito gostosos de ler e que te fazem ficar pensando neles por muito tempo. A Espera, da Lídia Fagundes Telles, A Teoria do Medalhão, do Machado de Assis e A Porta do Muro, do H.G. Wells. Vem comigo? Tá, Amanda, mas o que são contos? Por que eu devia começar por eles? Por que eles são tão assim especiais, diferentes? Vamos lá. Conto é um livro que basicamente tem um personagem, ou pelo menos um personagem, a trama toda focada nesse personagem principal. Até pode ter ali outras pessoas, mas é basicamente formada pelo protagonista e algo ali que desenrola em torno dele. Geralmente são livros bem menores. Existe até conto de um parágrafo, na verdade. E nem sempre significa que precisa ser através do personagem de uma pessoa em si. É uma história só, pequena, com um desenvolvimento pequeno também. Isso é um conto, e por isso que é interessante começar as obras dos autores terem conhecimento por um conto, porque você consegue ali perceber o tipo de desenrolar, de conversa daquele escritor. Você se pega ali na trama e assim que acaba você consegue perceber o mundo ali que você entrou, sem precisar de se desenvolver um livro grande, muitas páginas. Vamos começar então devagar. Agora que você entendeu o que é um conto, vamos conversar sobre A Espera, da Lídia Fagundes Telles, que é um conto com apenas 22 páginas, sobre uma história dolorida, uma história certamente romântica, mas que fala muito sobre expectativas e parar a vida por essas expectativas, sabe? Idealizar amores. E enquanto essas incertezas vão aparecendo, dia após dia, a vida vai passando. Nesse conto, Nikos e Maggie fazem planos para viajarem juntos. Ele dá presentes exóticos para ela, eles planejam as suas idas à missa de Natal, em jantares íntimos, e sem mais nem menos ele vai embora, sem ter coragem para se despedir. Ele até tentou deixar um bilhete para dizer que não ia dar certo aquele relacionamento, mas ele não conseguiu. Foi embora, fez a viagem que ele tanto queria com a amada dele, sem ela. Ele saiu de barco pelo mundo, até que 10 anos depois ele reaparece, atracando na cidade grega que ele e Nargi viveram juntos, na véspera de Natal. Esse conto é sobre um homem que não tem coragem de se comprometer e sobre uma mulher que não tem coragem de se desesperançar. Eu tirei essa frase que traduz todo o conto de um trecho do vídeo que eu vou postar aqui embaixo, que é da Filma Online 2021, Festa Literária Internacional da Mantiqueira. O segundo conto que vamos conversar é A Teoria do Medalhão, do Machado de Assis, de apenas 13 páginas, publicado há 140 anos. Apesar do tempo, você vai perceber que ele podia ter sido escrito aí 2 meses atrás. Um pai, após o aniversário de 21 anos do filho, chama-o para conversar sobre o futuro. O pai começa a aconselhá-lo para garantir que todo e qualquer esforço que ele fizer ao longo da vida seja recompensado. Ele deve, além da sua profissão, cultivar o ofício de medalhão. E aqui medalhão é uma espécie de analogia àquilo que se mostra para ser distinguido. A pessoa que ocupa essa posição, ela se comporta de tal maneira que é facilmente distinguida das demais. Mas, para que essa pessoa possa ter esse ofício, é importantíssimo que ela não pense demais, que ela não tenha ideias próprias, que ela não reflita, que ela apenas seja popular e facilmente reconhecida. Esse ofício serve para pessoas que querem ter seu nome lembrado, mas sem muitos esforços, parecendo culto, parecendo sábio, que agrada a todos, ser simpático, que na verdade essa pessoa não é. E para isso é importante que a pessoa não tenha ideias que divirjam das demais, ser conveniente com a maioria das pessoas, ser tido como necessário em todos os lugares, eventos sociais, festas. Gente, eu vou repetir,
esse conto foi escrito há 140 anos atrás. 140 anos. Gente, eu vejo isso acontecer hoje, eu liguei a TV hoje, isso aconteceu hoje. Hoje. Que dia é hoje? O pai conta que esse sempre foi o desejo da sua vida, sabe? Ter o ofício de medalhão. Mas ele nunca teve preparo, ele nunca teve ninguém para ter essa conversa com ele. E que para isso, para chegar nesse objetivo, é preciso tempo, é preciso preparo. E aí o filho pergunta se não é preciso ter imaginação, se não é preciso ter filosofia, sabe? E o pai diz que não, mas que é preciso saber sobre a filosofia da história. Mas não sabê-la, sabe? É fingir que sabe. Porque é de extrema importância fugir de qualquer coisa que leve à reflexão. A reflexão é a inimiga do ofício do medalhão. E quanto ao humor, ter o ofício do medalhão não é oposto a ter humor, mas sem ironia. Porque você chegar no nível de ter ironia significa que você refletiu, que você pensou, que você é capaz de falar algo que não é bem aquilo que você quer dizer, mas tem algo ali por dentro. E se você entende uma pessoa com ironia, você entendeu muito além. Veja, o discurso político romanceado, bem preparado, comovente, vale muito mais do que uma explicação lógica para você poder conquistar seus ouvintes. E para isso você nem precisa saber exatamente daquilo que você está falando. Na voz do pai. Nesse ramo dos conhecimentos humanos, tudo está achado, formulado, rotulado, encaixotado. É só prover os alforjes da memória. Proíbo-te que chegues a outras conclusões que não sejam as já achadas por outros. Foge a tudo que possa cheirar a reflexão, originalidade, etc, etc. Mas é claro que isso não acontece no mundo real, não é verdade? Isso é só um conto do Machado de Assis. Isso é só uma teoria do medalhão. E por fim, vamos conversar sobre A Porta no Muro com apenas 25 páginas do H.G. Wells. Eu não consigo falar Wells, se mexeu Wells. Desculpa, gente. Wells. Mas veja, aqui nesse conto tem algo de fantasia, alguma coisa um pouquinho macabra e também algo misterioso, que o próprio autor mistura a explicações bem realistas. Certa vez, o protagonista encontrou uma porta verde numa parede branca. Inúmeras vezes ele teria visto essa porta no muro. Somente uma vez, ainda na infância, ele entrou. E quando ele entrou, ele encontrou seres de outro mundo. Ele encontrou paz, ele encontrou alegria, ele encontrou o seu próprio caminho, ele encontrou felicidade. Dentro desse lugar, as coisas pareciam leves, pareciam maravilhosas. Só que, coisas da vida, né? Ele precisava voltar para casa e saiu de lá. Desde esse dia, ele vai descrevendo no conto as várias vezes que encontrou essa porta no muro. E conta também que sempre alguma coisa o impedia de entrar. Em vários momentos da vida dele, quando ele tinha grandes decisões que mudariam o rumo da sua vida, quando ele passava por esses momentos, de alguma forma andando na rua, ele encontrava essa porta no muro. E aí a gente vai lendo o conto e fica com aquilo na cabeça, aquele pensamento que é o conflito, né, da humanidade, entre atender o chamado dos nossos sonhos ou atender a expectativa da realidade ou da sociedade. Aquele tipo de livro que faz a gente olhar para um espelho e começar a pensar: quando foi que eu esqueci dos meus sonhos de infância? A gente parar de dar valor a esses sonhos. Quando foi que eu desisti do algo grande que eu queria para minha vida? Quando foi que a minha vida se resumiu a acordar de manhã, ir para um trabalho, passar 8 horas nesse trabalho, ganhar aquele valor específico para pagar as contas, para talvez não conseguir nem fazer pequenas coisinhas que eu queria fazer, porque a responsabilidade da vida adulta é sempre um chamado mais forte. Mas certamente é um ponto que vai nos fazer pensar sobre oportunidades desperdiçadas e nos faz pensar também quantas vezes nós veremos essa porta no muro.
Olha, foi uma delícia começar por esses contos, porque, exceto Machado de Assis, que eu cheguei a ler Dom Casmurro, eu cheguei a ler outros contos dele, os outros dois autores eu nunca tinha lido absolutamente nada. E essa é a graça do conto, você vê como é a forma de escrita do autor, como é que ele desenvolve um pensamento, aonde ele quer chegar, se ele rodeia muito, se ele é mais objetivo. Você consegue ter uma noção geral e a partir disso se interessar para ler outras obras do autor. Também os contos, eles fazem com que a gente pense muito mais profundamente sobre um tema, já que ele é tão curtinho, né? E aí você fica pensando nele por muito, muito tempo. De vez em quando eu me vejo pegando nesses 3 contos e de vez em quando eu faço uma conversa na minha cabeça entre os 3, porque se você parar para pensar, eles têm coisas parecidas que podem ser levados ao outro. Se você conhece esse conto ou ficou interessado em ler, depois você me conta, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.